Olá, pessoal do canal YouTube. Olá aos meus seguidores e a todos que, de certa forma, se identificam com os meus vídeos e assistem. Os meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Fico muito feliz. E mais uma vez eu estou aqui de volta para gravar um novo vídeo para o nosso canal. E hoje eu gostaria de falar sobre o nosso tema desse vídeo de hoje é dores que vêm para ensinar. E falar de dor nunca é fácil, certo? Seja ela qual for, a dor física, a dor emocional, a dor espiritual. Você já parou para pensar como é que você lida com tudo isso? Aonde você coloca a sua fé, a sua crença em Deus, quando você se vê numa situação como essa? Porque confiar em Deus e exercer a fé num momento alegre, feliz, próspero, é sempre muito fácil para qualquer pessoa, para todos nós. E é por isso que Deus ensina que a gente tem que louvar e agradecer a Ele em qualquer circunstância da vida, nas boas e nas más, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Infelizmente, há pessoas que só se lembram de Deus nos seus piores momentos. E Deus não espera isso da gente. Deus espera a nossa inteira entrega, inteira, total confiança nele e gratidão sincera. Porque quando estamos prosperando e felizes, devemos agradecer a Deus pela provisão, pela conquista. E quando estamos nos momentos maus, devemos agradecer porque, mesmo assim, Ele continua nos sustentando. E quando eu falo de sustento, não é só o sustento do alimento físico, mas é o sustento para nossa alma, o sustento para o nosso coração. Aquele sustento que vai nos dar o fôlego de vida e o fio de esperança para continuar seguindo em frente. Mesmo que você esteja enfrentando a pior fase da sua vida. E eu escolhi esse tema desse vídeo, eu pedi orientação a Deus para qual tema eu poderia falar nesse vídeo. E eu pude experimentar muito dessa realidade. Eu tive a oportunidade de questionar por diversas vezes o porquê de eu estar passando por várias situações que eu sabia que não merecia e que não tinha feito nenhum terço para justificar o tamanho da tribulação que eu passei. Só que eu não questiono Deus. Eu apenas confio, eu oro e entrego. Eu posso sofrer, mas uma certeza que grita dentro de mim é que eu jamais estou sozinha. Por mais que eu sofra, por mais que tentem me atirar para o fundo do poço, eu jamais estou sozinha. Deus está sempre segurando a minha mão e me resgatando aonde quer que eu esteja, independente da forma com que eu esteja. E é essa sinceridade e convicção que Deus espera de nós. Essa entrega e essa plena certeza de que não importa o tamanho das circunstâncias, quão difícil elas sejam, Deus é sempre maior do que tudo isso. E o objetivo desse vídeo aqui não é só falar isto. É também chamar a atenção para um ponto muito forte, porque há pessoas que acabam distorcendo qual é o verdadeiro papel de Deus na nossa vida. E há pessoas que, quando se encontram na pior fase da sua vida, murmuram, reclamam, acham que Deus deixou de existir ou que abandonou essa pessoa, que está punindo essa pessoa. E não é nada disso. Isso é um engano que o inimigo de Deus quer fazer você acreditar. Porque quando você acredita nisso, você sem perceber, você se distancia da presença de Deus.
E é necessário você entender que são exatamente essas difíceis fases da vida que fortalecem a sua fé e comunhão com Deus, que forja o seu caráter e que fortalece o seu coração. Porque é muito fácil quando a gente se encontra num momento de extrema dor e injustiça, a gente corromper o nosso coração, se encher de raiva, se encher do sentimento de vingança. E é sempre mais fácil encher o nosso coração de raiva, querer se vingar das pessoas que nos fizeram mal. Não é verdade? É sempre muito mais fácil escolher esse caminho. Só que é um caminho sem volta. É um caminho que traz por consequência uma dor ainda maior. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio todos os dias. Todos os dias que a gente acorda é uma grande oportunidade que Deus nos dá. Mas pouca gente percebe isso. É como se fosse uma página em branco do nosso livro e que a gente escolhe o que a gente vai escrever nessa página. A gente tem os dois lados, o certo e o errado, o bem e o mal. E a gente que escolhe. A questão é que quando a gente escolhe o lado do mal, quando a gente escolhe o lado de fazer aquilo que a gente quiser fazer da vida, sem medir as consequências, a gente vai também ter uma colheita que a gente não deseja ter. Porque uma coisa que Deus me ensinou é que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E disso, ninguém pode escapar. Deus é tão justo que ao mesmo tempo que Ele nos dá a livre escolha para decidir todos os dias quando a gente acorda o que a gente vai fazer da nossa vida, o que a gente vai fazer com as pessoas, com as situações da vida, com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Ele também é fiel e justo para nos devolver exatamente o resultado e a consequência dessas escolhas que um dia nós fizemos. É preciso despertar para essa realidade. Nós não podemos viver a vida inconsequentemente, achando que podemos fazer o que quiser, com quem quiser, a hora que quiser e que nada vai nos acontecer. Que essas consequências nunca vão acontecer. Que nunca iremos colher os maus frutos daquelas más sementes que plantamos um dia na nossa vida. Mas isso é uma grande mentira que o inimigo quer te fazer acreditar. Há pessoas que estão plantando, fazendo aqui uma pequena comparação, há pessoas que estão plantando banana e estão achando que vão colher maçã. A vida não funciona assim. Portanto, o objetivo desse vídeo aqui, desse tema, é trazer esse alerta. É perceber que não importa o tamanho da dor que você está enfrentando, da tribulação que você está vivendo. Acredite, Deus sempre foi e sempre será maior do que isso. E quando te faltar forças para orar, para conversar com Deus, para buscar a Ele, quando você não conseguir dar mais nenhum passo adiante, seja sincero, abra seu coração para Ele e diga que você já não consegue mais caminhar, que você não consegue abrir a boca para dizer mais uma só palavra. E aí, nessa hora, Deus vai lá e te resgata, aonde quer que você esteja, da maneira em que você estiver, porque Ele quer o nosso coração sincero, voltado para Ele. Deus não se preocupa com formalidades ou com palavras bonitas. Às vezes tudo que Deus quer é uma simples conversa, com meia dúzia de palavras. Porque para Ele não é aquilo que sai da nossa boca, mas sim aquilo que sai do nosso coração. Porque dizer palavras bonitas, qualquer pessoa pode dizer. Frequentar a igreja toda semana, qualquer um pode frequentar. Escrever versículos bíblicos,
no computador, na rede social, em casa, ou ditar para as pessoas à nossa volta os versículos bíblicos, falar, pregar a Bíblia, o Evangelho para o vizinho, para o seu parente. Isso também é fácil. A questão é, qual é a sua verdadeira motivação? Você está abrindo a boca para dizer esses versículos bíblicos? Você está abrindo a sua boca para falar sobre Jesus e sobre Deus apenas por dizer? Apenas para chamar a atenção daquela pessoa e fazer ela acreditar que você é um verdadeiro cristão? Você está fazendo isso para mostrar para alguém, ou até mesmo para Deus, que você está no caminho certo? Porque você conhece a Bíblia? Ou porque você prega o Evangelho verbalmente? Ou porque você espalha essas informações para qualquer canto onde você vai? Não. Você pode até transmitir essas informações. Você pode até convencer as pessoas que estão à sua volta. E ser plenamente convincente. Mas, eu vou lhe dizer, a Deus ninguém engana. Ninguém. Deus conhece verdadeiramente, profundamente, aquilo que habita no coração de cada um de nós. E eu não estou dizendo que existe o filho ou a filha perfeita para Deus. Aquela imagem da verdadeira santidade, da pessoa que nunca erra, da pessoa que nunca diz nada de errado ou mal, daquela pessoa que nunca peca, daquela pessoa quase que perfeita. Não, não é isso que eu estou dizendo. Até porque essa pessoa não existe. Não existe. A gente pode conhecer o Evangelho de frente para trás, de trás para frente, do começo ao fim. A gente pode servir a Deus todos os dias, a gente pode ir à igreja toda semana. Mas se a gente não viver o verdadeiro Evangelho de dentro para fora, de nada vale o nosso conhecimento. Nada. Não adianta verbalizar o Evangelho se você não vive o Evangelho. Os verdadeiros princípios que Jesus Cristo ensinou quando ele veio à Terra para cumprir o seu ministério. Lembra disso? É o teu coração que vale para Deus, não aquilo que você diz ou os seus bons feitos, porque você já ajudou a um ou a outro, porque você disse palavras bonitas para alguém. Nada disso interessa para Deus. Interessa o teu coração. Porque se você realiza bons feitos, ou algum dia já realizou, ou se você tem total conhecimento e entendimento sobre o Evangelho, mas que na sua vida você não vive ele na sua verdadeira plenitude, na sua raiz, a sua essência não está nesse princípio de Deus, tudo aquilo que você um dia fez ou ainda faz não vale de nada. Porque para ele o que vale é aquilo que carregamos dentro de nós, a sinceridade que nutrimos dentro de nós. E é por isso que eu falo, é muito fácil se corromper quando estamos enfrentando uma grande dor. É muito fácil se deixar levar pelo ódio, pela raiva, pela vingança, pelo orgulho, pelo egoísmo. É muito fácil. Porque seguir o caminho reto de Deus exige certos esforços, exige obediência, exige abrir mão de certas coisas, às vezes até das nossas próprias convicções. Mas é aí que nós somos formados pelo próprio Deus. Porque são essas situações difíceis da vida que Deus usa como ferramenta para nos forjar, nos capacitar para aquilo que fomos designados e chamados para viver. Então, não pense que Deus deixou de existir ou que abandonou você porque você está sofrendo ou porque um dia já sofreu. Não contamine o seu coração porque você vive uma injustiça,
porque sofreu uma injustiça, porque sofre algum problema na sua vida, seja um problema econômico, seja uma enfermidade, seja uma separação, seja uma calúnia, seja o que for, tudo isso dói, machuca, fere. Eu sei, Deus também sabe. A questão é, o que você vai fazer com tudo isso? Como você lida com tudo isso? Como você enxerga e recebe tudo isso na sua vida? E Deus lá de cima, Ele vê tudo. Tudo aquilo que você faz, aquilo que você escolhe fazer. Com essas provas da vida. Porque isso tudo nada mais é do que provas. E as provas testam a gente. Testam tudo. A fé, o caráter, a força. Então, não vale a pena corromper o nosso coração, porque é um preço muito alto a se pagar. Perder o nosso coração e a comunhão com Deus é um preço muito alto a se pagar. Não deixe que a sua dor possa interferir isso. E não penses que você pode fazer o que você quiser com a vida, que nada vai acontecer. Porque tudo gera uma consequência. Tudo. Tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Porque Deus nunca dorme, não descansa. Ele vê o que a gente não vê, Ele ouve o que a gente não ouve. Ele sente o que a gente não sente. Ele avisa os sinais de perigo. Ele nos aponta a direção para algo que está errado. Quando não somos capazes de perceber dentro da nossa própria natureza. Então, por que você acha que pode fazer qualquer coisa? E que vai ficar por isso mesmo? Não, não vai. Não vale a pena. Quando lhe faltar a força e a fé, lembre-se, Deus continua existindo. Quando você não conseguir nem abrir a boca para dizer uma só palavra com Deus, apenas diga, seja sincero, que não consegue dizer mais nada, nem dar mais um passo, e Deus irá lhe resgatar, do jeito que você tiver, aonde você tiver. Creia nisso. Essa comunhão com Deus, esse cuidado que Deus tem com os seus verdadeiros filhos, isso é algo precioso demais. É valioso e não tem preço. Não tem preço. E não vale a pena perder isso. Por quem quer que seja, ou por qualquer situação que seja, por mais dura que seja, não vale a pena. Estar com Deus, caminhar com Deus, viver com Deus e ter a plena convicção de que estar com Ele em qualquer situação, isso é o que nos traz a força para continuar lutando e vencer qualquer batalha. Qualquer batalha, por maior que seja. Ok, gente? Então, o objetivo desse vídeo é isso. E antes, eu gostaria de finalizar esse vídeo, eu quero dizer aqui uma passagem bíblica que fala muito sobre isso também, que nos remete a uma reflexão sobre esse tema. E que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa passagem está em 2 Coríntios 4. Basicamente o que eu quis dizer. A perseguição, a injúria, a injustiça, o ódio, a raiva, a vingança, tudo isso faz parte da vida. E Deus nunca deixou de existir porque existe isso. Porque existe os dois lados, o bem e o mal, Deus e o inimigo de Deus.
Quando o mal acontece, não é porque Deus deixou de existir. É porque aquilo teve que acontecer por algum propósito, por alguma razão. Às vezes, por uma má escolha que nós fizemos no passado. Ou às vezes, por uma prova que Deus quer colocar nas tuas mãos, porque Ele confia que você é capaz de vencer essa prova, sustentando o seu caráter e fortalecendo a sua fé, lembrando das suas verdadeiras raízes com Ele. Portanto, não se questione, não questione a Deus, não reclame dessas provas, apenas confie. Apenas faça aquilo que tiver ao seu alcance, porque aquilo que você não puder fazer, Deus vai lá e vai fazer por você. Porque Deus luta com a gente, pela gente. Percebeu? Deus luta com a gente, por nós e com a gente. Ele vai na frente abrindo os caminhos. E nós podemos atravessar o caminho que for. Eu, na minha vida, já passei por muitas injustiças, muitas tribulações, problemas que pessoas arranjaram na minha vida, ou circunstâncias mais da vida, que não foi ninguém que provocou, simplesmente aconteceu. Circunstâncias da vida, que às vezes fogem do nosso controle e que ninguém é responsável por isso. Elas acontecem de uma hora para outra. E eu enxergava essa dor, o mais difícil que tivesse sido para mim, e foi, mas eu enxergava isso como uma prova de Deus, como um propósito, como uma razão para me colocar ainda mais forte e ainda mais próxima de Deus. E foi isso que amadureceu a minha fé. Foi isso que me fez ficar ainda mais perto de Deus. Eu nunca permiti e nem permito que nenhuma prova e que nenhuma pessoa me afaste de Deus, porque eu entendi que essa escolha ela é única e exclusiva e que cabe a cada um de nós. Ninguém é responsável pelas tuas decisões. Ninguém é responsável por aquilo que você escolhe todos os dias fazer ou dizer. Ninguém é responsável se você está sofrendo as consequências das suas escolhas. Ninguém é responsável por isso. Ninguém é responsável se em algum momento você se sentir afastado de Deus ou sentir o silêncio de Deus. Ninguém é responsável por isso, por uma única razão, porque o responsável disso é exatamente você. Percebeu? Nós somos plenamente responsáveis por as escolhas que nós decidimos fazer. E o que eu costumo dizer é que a vida ela é um eterno plantio. Todos os dias a gente planta alguma coisa. Porque quando a gente desperta, a gente tem uma página em branco do nosso livro para escolher o que vamos escrever nessa página. Certo? E isso é uma forma de semear. A questão é, o que estamos dispostos a colher? Porque nem sempre aquilo que nós achamos que podemos semear não vai gerar nenhuma grande consequência. Simplesmente achamos que podemos fazer o que quiser, a hora que quiser e com quem quiser. Mas a vida não funciona assim. Deus nos garante o livre-arbítrio todos os dias. Isso significa que é uma semeadura que fazemos todos os dias. Até quando a gente não faz nada. Isso é uma decisão. Isso é uma semeadura. Quando nós decidimos, hoje eu não vou fazer nada. Isso é uma escolha, não fazer nada. Percebeu? Mas a gente precisa entender que para cada escolha sempre haverá uma consequência. Por quê? O plantio, ele é opcional para todo mundo. Mas a colheita
ela é obrigatória. E disso, ninguém pode fugir. Ninguém. Então, eu espero sinceramente que essa mensagem tenha alcançado os corações das pessoas que se dispuserem aqui a assistir esse vídeo e a seguir o meu canal no YouTube. E que, sobretudo, essa mensagem possa tocar o espírito e o coração de vocês. Porque eu sou só um instrumento na mão de Deus. Eu também sou uma pessoa que erro, que já errei muito nessa vida e que estou constantemente aprendendo. Então essa mensagem ela não vem de mim, ela vem do Criador, ela vem do Pai, ela vem de Deus. Eu estou só apenas aqui a transmitir essas mensagens nesse canal. E que seja um canal de bênção, que realmente possa abrir os olhos espirituais das pessoas que assistem esses vídeos. E que possam lhe levar a uma verdadeira e profunda reflexão. Mas não por minha causa, e sim por sua causa. Por causa daquilo que você realmente almeja para a sua vida. Para aquilo que você deseja desfrutar com Deus. Porque não existe nada mais precioso e nada mais pleno do que desfrutar de uma relação genuína com o Criador, com Deus. Existem muitos prazeres e satisfações aqui na Terra. É verdade, existem coisas que são muito boas para todo mundo. Mas não existe nada mais precioso do que desfrutar de uma verdadeira relação com Deus. Quando Deus te avisa que tem algo de errado acontecendo com você. Quando Deus salva a sua vida. Quando Deus te dá os livramentos. Quando Deus corta as más pessoas da sua vida e aproxima aquelas que são segundo o coração dele. Quando Deus abre o mar para você passar, abre os caminhos, que na sua visão é impossível, mas que para ele nada é impossível. E por isso eu digo, isso tudo é maravilhoso e não vale a pena perder tudo isso. É um preço muito alto a se pagar. E não existe nada mais maravilhoso e precioso do que poder desfrutar todos os dias dessa relação com Deus. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez de todo o meu coração por todos que assistem os meus vídeos e que acompanham o meu canal. E desejo profundamente que esses vídeos possam ir mais longe e que mais e novas pessoas possam chegar aqui nesse canal para seguir e acompanhar sempre todos os vídeos que eu vou postando aqui. Tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigada.